Olá, aqui é a Joyce Santiagonal e hoje nós vamos conversar sobre Medicina Macabra. Gente, esse é um livro que eu li, vocês provavelmente viram no meu vlog de leituras de abril, onde eu li só livros da Dark Side, que foi o projeto Lendo a Caveira. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser conferir. Lá eu falei um pouco sobre como foi essa leitura, mas hoje eu vou trazer então as minhas impressões um pouco mais completas sobre esse livro aqui. Esse livro ele foi escrito então pelo Thomas Harris, que não é médico, ele é um pesquisador, então é importante ressaltar, onde a ideia de criar o livro surgiu quando ele foi pesquisar um caso antigo e ele achou muito interessante a forma que era relatado alguns casos médicos nessas revistas de medicina de antigamente. Então, ele resolveu reunir diversos casos aqui e comentar sobre esses casos aqui nesse livro. Então, basicamente, como eu disse, nesse livro a gente vai ter casos curiosos, constrangedores principalmente, alguns um pouco mais arrepiantes, vamos dizer assim, e outros engraçados, então, da história da medicina ao longo dos séculos. Os casos que vão aparecer são do século XVIII e XIX, e não só sobre casos, a gente vai ter aqui, a gente vai falar sobre remédios, sobre tratamentos, cirurgia sem anestesia, curas impossíveis e casos inexplicáveis, tá? Basicamente isso resume bem tudo que vai se tratar em Medicina Macabra. E aqui eu falo também sobre esses casos embaraçosos, gente, me lembrou muito, lendo esses casos, aquele meme, eu acho que é um perfil de Twitter ou um perfil de Instagram, agora eu não me recordo, que se chama porque as mulheres vivem mais que os homens, tá? Porque aqui, literalmente, a gente vai ter a resposta disso, porque não é de hoje que as mulheres têm mais, como eu posso dizer, mais cuidado em relação à própria vida, mas enfim, vocês vão entender isso através da leitura. Eu também vou explicar alguns casos aqui. Falando um pouco mais sobre a leitura, eu acho que foi uma leitura que fluiu muito bem pra mim. Eu tenho muita curiosidade sobre esses temas. Então, foi uma leitura bastante rápida, porque não é um livro muito fininho, é um livro grosso. Porém, eu não posso deixar de admitir que, em alguns casos, ele se tornou um pouco repetitivo, tá? Alguns casos acabaram se repetindo, enfim, mas eu entendi por que o autor incluiu eles aqui. Mas, ao mesmo tempo, tudo é muito interessante, sabe? Tu quer saber o que acontecia, como as pessoas lidavam com certos problemas antigamente, então tu acaba entretida com aquela leitura e a leitura acaba fluindo, tá? Então eu não vejo isso como um problema, mas seria mais uma observação mesmo. Então, acredito que para quem gosta da história da medicina, para quem gosta de história e para quem se interessa em saber como nós evoluímos ao longo dos séculos, eu acho que esse é um livro que eu recomendaria muito. E vale dizer também que ele é dividido em alguns tópicos, tá? Para a leitura ser um pouquinho mais fácil de entender e não ficar tudo embolado. Eu vou ler quais são esses tópicos, porque são 7, então eu vou me perder. Vergonha alheia, insólita medicina, remédios irremediáveis, cirurgias macabras, curas extraordinárias, histórias macabras e perigos escondidos. Então o autor vai dividir nessas 7 categorias todas essas histórias. Eu tirei algumas observações dessa leitura que eu resolvi compartilhar com vocês, que a primeira é falando sobre a massagem cardíaca, sabe? Isso, gente, eu fiquei impressionado o quanto isso é recente, sabe? Na minha cabeça, isso, por ser algo tão simples, para mim era mais antigo, mas não. A primeira reanimação cardiorrespiratória é datada de 1958. Então, se vocês têm noção quanto isso é recente, eu fiquei impressionada. Então, ao longo da leitura, a gente vai se ficando curiosa, porque vários casos que vão ser relatados aqui, a gente entende que se tivesse um pouquinho mais de conhecimento, sabe, muitos casos poderiam ser evitados e pacientes poderiam ter sido salvos, sabe? Então, isso é triste ao mesmo tempo que, tipo, fez parte da nossa história até pra gente conseguir evoluir, sabe? Mas é impossível não pensar o quanto faltava um pouquinho, sabe, pra gente melhorar. Outra coisa que eu acho que não é muito novidade, mas, enfim, o autor enfatiza bastante aqui, é o uso excessivo, não sei se é essa palavra, mas todo caso, todo doente, ele era tratado com um tratamento padrão, que era o uso de laxante e sangria. Isso eram as duas coisas que, tipo, não sabe o que fazer, faz isso.
Hoje em dia a gente sabe que muitas vezes isso acabava piorando o quadro do paciente, outras melhorava, mas não necessariamente por causa disso. É interessante que isso foi utilizado até em 1894, então foi muito utilizado isso. O autor também vai destacar bastante alguns casos duvidosos que vão aparecer aqui durante o livro. Alguns casos que estão relatados nessas revistas de medicina históricas, assim, então, alguns casos que hoje, se a gente tivesse conhecimento de hoje a gente entende que, tipo, não eram possíveis e possivelmente foram registradas porque a família, de repente, queria ter um destaque na mídia, queria ter um pouquinho de atenção, não se sabe, né? Mas, por exemplo, casos em que uma pessoa expelia lesmas pela garganta, sabe? Coisas assim, meio absurdas, que hoje a gente sabe que não poderia ser possível. Mas um outro caso que eu anotei aqui, que eu queria trazer, é porque tem a ver com livros, então por isso que eu trouxe, tá? Em 1769, um médico chamado Samuel Tissot, ele relata que os livros condicionam a mente das pessoas. Então, quem tinha um estudo constante, quem lia muito, quem tinha um comportamento literário demasiado, assim, considerado na época, poderia ter a mente afetada. Então, eu achei isso muito, muito, muito curioso. Então, ele não recomendava que as pessoas lessem demais. Eu achei bem legal trazer isso pra vocês. Inclusive, ele achava que uma mente muito devotada poderia causar febre à pessoa. Então, achei legal. Outra coisa legal é que, assim, pra não ficar tão maçante, assim, a leitura, o autor, ele vai relatando pra ti todos esses casos, mas ele também vai comentando em cima. E o Thomas Harris, ele é muito, muito, muito cômico, assim, os comentários dele. Então, ele vai brincar realmente com esses casos mais bizarros. Então, é uma leitura muito engraçada. E isso faz com que a leitura ela ande mais rápido, então eu achei isso muito legal. Outra coisa interessante também que o livro traz, que a gente vai descobrir, que apesar de serem revistas médicas, não necessariamente esses relatos foram feitos por médicos. Não existiam... Tinham locais que não existiam médicos, assim, à mão no sentido de que, sei lá, passei mal hoje, chama o médico pra ele vir aqui na minha casa. Às vezes o médico demorava dias pra chegar na propriedade da pessoa, então tinham muitas pessoas que que trabalhavam como médicos, como boticários e até açougueiros quando tinha necessidade de amputar uma perna, alguma coisa assim. Então achei isso bem interessante. Mas enfim, falando sobre a leitura, gostei muito de ter lido. Eu prezo muito isso de que a leitura seja uma leitura rápida para mim e principalmente informativa. Então, para quem gosta disso, vai se interessar por esse livro, vai gostar muito da leitura. É uma leitura interessante, é divertida e é muito legal a gente ver a nossa evolução, né, como ser humanos, como a medicina evoluiu ao longo dos séculos. E mesmo hoje a gente vê como a nossa saúde é frágil, sabe, gente? Então imagina sei lá, 70, 100, 200 anos atrás, como a nossa vida era extremamente frágil e como nós somos, assim, bem vulneráveis a qualquer coisa. Enfim, hoje a gente tá vivendo uma pandemia, a gente sabe que não dá pra brincar muito, né? Também é legal de dizer pra vocês que ao final dessa edição, o autor, ele coloca todas as referências bibliográficas que ele utilizou para construir esse livro, então todos os índices, se vocês quiserem ir diretamente na fonte, vocês vão encontrar. E isso é compartilhado conosco, então eu achei muito, muito interessante. Então, para quem é um estudante de medicina e quer saber isso mais profundamente, todo o material de pesquisa vai estar na edição. Falando um pouco mais sobre a edição, mostrando para vocês os detalhes. É uma edição ainda no Dark Side, não tem muito mistério para vocês saberem que foi feito com muito capricho. Esse livro saiu pelo novo selo, então, da editora, através do selo Macabra. E, gente, é muito lindo, ele é todo ilustrado, é muito caprichoso, o corte é vermelho. Cada divisão de capítulo vai ter uma página preta com uma ilustração. A gente vai ter também na edição uma introdução do próprio autor, falando um pouco mais de como foi ele criar esse livro, né, como eu comentei com vocês. E a cada novo capítulo, a cada novo caso, né, vai ter uma ilustração dizendo o ano que aconteceu, as pessoas envolvidas, vai ter meio que uma ficha ali para tu entender mais ou menos o contexto de cada caso.
Mas então é isso, eu vou deixar aqui na descrição o link para compra desse livro. Recomendo muito, muito, muito. Compre através desse link, assim vocês vão estar me ajudando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like para ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!